A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom com vocês? Espero que sim, que a paz de Cristo aí encha os vossos corações, né? Hoje eu venho fazer mais um vídeo aí, só que de um assunto meio polêmico, né? De um assunto que a religião diz que a gente não pode falar, mas eu peço para vocês, se vocês quiserem tirar até as crianças aí, quem tiver criança, que nós vamos falar de um assunto de adulto. Eu tô falando alto aqui porque tá muito barulho aqui. Então, nós vamos falar sobre assunto para adulto. Não vou falar nenhuma palavra feia, porque eu sou cristão, né? Fique tranquilo, mas é um assunto para adultos, né? Entendeu? Eu já fiz vídeo desse, mas tive que cancelar porque falei coisas que eu vi que tinha alguns erros ali para consertar, né? E eu sempre tô avaliando o vídeo antes de postar. E já desfiz vários vídeos esses dias aí, porque eu tô na correria, né, irmãos e irmãs? E tô no meu novo círculo aí, tô correndo atrás de algumas coisas, tô pondo minha cabeça em ordem, tô pensando muito para efetuar algumas coisas. Então, às vezes eu vou fazer o vídeo e acabo errando um ponto ou outro, mas espero que hoje, em nome de Cristo, dê certo, né? Para me postar, tô com um pouco de medo, porque eu vou falar de coisas íntimas, pessoais minhas, vou falar da minha parte, que eu não me orgulho tanto da minha vida, que eu prometi para vocês, né? E porque a palavra de Deus diz, eu pensei muito, né? E que a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Às vezes a gente fica com medo de falar, confessa a Deus, né? Mas fica com medo de falar certas coisas em público para as pessoas, que nem alguns irmãos mais íntimos meus, que eu tenho alguns irmãos e irmãs íntimas, né? Mais chegado, que a gente conversa, a gente confessa os nossos pecados, geralmente homem com homem, é melhor, certas coisas é melhor você confessar irmão com irmão, irmã com irmã, tem certas coisas que é melhor do que ficar, né, porque certas coisas muito íntimas, pessoal, relacionada à intimidade, né, eu vou falar aqui da parte íntima, sexual também, né, então é melhor que fale com o irmão homem e a irmã com a irmã mulher, né? Sobre esses assuntos. Mas aqui no YouTube eu vou falar, serve para os dois, tá? Muitos falam que às vezes eu fico abrindo a minha vida pessoal, né? Mas eu costumo dizer assim, aquilo que Deus abençoou, pessoa nenhuma pode amaldiçoar. Pode lançar olho gordo, inveja, ou essas forças aí, né, contrária. Porque a força maior, que a palavra diz assim, maior o espírito que está em vós do que o que está no mundo. Então, é lógico que eu não vou contar meus sonhos, as minhas coisas todas antes de acontecê-las, né? Quando eu conto é porque já aconteceu as coisas boas ou já está em curso. Então, eu não conto antes de as coisas se cumprir. Antes eu contava antes de se cumprir, hoje não. Hoje eu aprendi, né? Porque a gente está no mundo para aprender, né, irmãos? A gente, não é porque a gente fala da palavra, porque a gente não tem que aprender, não. A gente está nesse mundo aqui sempre processo de aprendizagem um com o outro, assim como a gente tem para orientar, a gente também tem que aprender um com o outro, né? Então a gente tem que manter a humildade. Eu também tenho minhas falhas, eu também tenho meus erros. Quando eu faço o vídeo aqui, vai ser necessário, eu acho que eu fazer 2 vídeos desses, tá, irmãos e irmãs? Porque é muita coisa que eu tenho que falar sobre a minha vida para ajudar vocês, não é para porque abrir a minha vida. E a palavra diz, confessar suas faltas um aos outros irmãos, entendeu? Se o outro irmão for malicioso e usar aquilo que você falou da sua vida contra você, não vai ter mais efeito. Por quê? Porque se você já abriu, é porque você está confessando e Deus já te perdoou, já te purificou, já te tornou nova criatura, aquilo já não vai ter mais efeito contra você. Deixa ele usar contra você. Se você confessar para o irmão vir com malícia e usar a sua falta para te chantagear, não vai ter mais efeito. Porque eu já estou abrindo aqui, ó, eu não escondo nada de ninguém. Por isso que eu sou fiel aos meus seguidores, entendeu? Não fico abrindo a minha vida pessoal toda, mas eu abro o que há necessário. Por quê? Para incentivar outros irmãos e outras irmãs, porque tem gente que não vai para Cristo porque se sente muito sujo, muito suja, que cometeu lá atrás atos muito abomináveis na visão dela, né? Mas quem nunca cometeu, irmãos e irmãs? Eu mesmo cometi, né? Todos nós antes de entregar a vida para Jesus. Por isso que a gente está falando aqui para esses que ainda não entregaram, porque tem vergonha, venha como estás, venha com a sua imundiça.
Quem vai te ajudar a te consertar é o Espírito Santo, não é você pela sua força. Se você ficar esperando você ficar perfeito ou ficar pura para ir para Cristo, você nunca vai, porque nós somos falhos, pecadores, entendeu? Então é que a religião, eu já falei, ela limita muito o entendimento das pessoas. Então ela põe regras religiosas de homens, não é da escritura, entendeu? Elas não sabem diferenciar a nova aliança da antiga aliança, ela mistura todas as coisas junto. Então a capacidade, porque assim, eu tenho a sexta série, mas tem gente que estuda teologia em faculdade de teologia. Que é teologia? É o estudo das escrituras, o conhecimento das escrituras. Então tem faculdade que dá ensino sobre interpretações das escrituras, mas eles interpretam pela letra, pela carne. Eles não têm a unção do Espírito. Pedro era analfabeto. Deus deu conhecimento a Pedro. Jesus, quando veio a esse mundo, ele não frequentou a escola. Tem uns aí que ficam falando que Jesus foi na sinagoga para aprender. Olha que absurdo. O mestre, ele não veio para aprender, ele veio para ensinar. Deus, os próprios religiosos da época falou, os fariseus, da onde tem tanta sabedoria, não é o filho do carpinteiro? Mas ele não tem letra. Da onde vem sabedoria? Veio do alto. É uma sabedoria espiritual. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo. As pessoas não entram na mente dela. Não adianta, você pode estudar em teologia de faculdade, se você não tem a unção do Espírito, não tem humildade, sinceridade de coração, sem querer distorcer a palavra que está lá, Deus não vai te dar as revelações. Ele vai te dar, você só vai conseguir o conhecimento da letra. Por isso que fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é que você não tem que estudar a Bíblia. Está dizendo, se você tiver só o conhecimento teológico da letra, ou da letra do Antigo Testamento, porque a letra foi a maldição da lei. A lei é perfeita, ela serviu para nos conduzir para Cristo, para mostrar que a gente, por nós, pela nossa força, ou pelos ritos religiosos, a gente nunca ia se chegar a Deus e nunca ia ser purificado dos pecados. Estava apontando para Cristo que ia cumprir a lei no nosso lugar. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Ele cumpriu a lei, soprou o Espírito Santo quando ele ressuscitou dos mortos, soprou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Está nas escrituras isso, eu não estou falando, nem sempre eu vou abrir a Bíblia aqui. Confira lá, vai lá fazer esse orço também. Então, no dia de Pentecostes soprou o Espírito Santo, ali foi formada a igreja. Igreja não é prédio. Foi formada a igreja, que é o corpo de Cristo. Ali foi formado o corpo de Cristo. Entendeu? Aí Cristo deu os dons, espalhou os dons diversos para cada pessoa, para ela ter comunhão. Eu divido o meu dom com vocês, vocês dividem comigo. O que me falta em dom numa parte, pela comunhão, o outro acessora o outro. Então é isso. Esse é o entendimento espiritual. Entendeu? Então, o que eu venho dizer aqui? Que vocês não se sintam sujos, porque eu também fiz coisa lá atrás e fui para Cristo e vou para Cristo. E até hoje a gente não vive pecado, mas a gente ainda está no corpo sujeito a falhar. E eu falho às vezes, eu sou pecador, gente. Quando eu critico alguns erros aqui, não é que eu estou criticando um indivíduo particular aí do outro lado, porque tem muita gente aí do outro lado que eu nem conheço. Alguns eu conheço, alguns são irmãos que têm o meu contato, que eu tenho a proximidade, outros eu nem conheço. Entendeu? Eu não tenho direito de ficar julgando ninguém. Ainda mais eu que sou falho, sou pecador. Eu não vivo em pecado, na prática contínua do pecado. Mas eu falho, eu peco. Quem sou eu para julgar os outros? Aí as pessoas pensam que eu critico atos. Eu critico porque a palavra, entendo que a palavra é assim. A palavra é como espelho. A gente tem que se olhar de dentro para fora para corrigir o que está de errado. Se a pessoa quiser. Aqui eu falo do evangelho, não é para acusar. É para fazer a gente, inclusive eu, porque serve para mim, a palavra que eu trago para você serve para mim, eu me avalio. Todo momento eu estou me avaliando, eu oro para Deus. Deus, me mostre se eu estiver errado em alguma coisa. Abre os meus olhos espirituais para não só querer tirar a trave do olho do irmão, o cisco do olho do irmão, e não achar a trave no meu, Pai. Não deixa eu ser hipócrita, feito os religiosos hipócritas. Isso é se olhar para dentro de si, é você reconhecer os seus erros. Eu também sou falho, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, não sei mais do que ninguém. Melhor você ter a sexta série e ser humilde, porque você não tem hipocrisia, do que você ter estudo e
Quem estuda tem mais capacidade de manipular as pessoas, manipular a mente, saber truques para distorcer a palavra de Deus, igual faz o diabo. O diabo faz truque, né? A Bíblia toda está carregada que Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. E os seus ministros e ministros de justiça, com a aparência da piedade, com a aparência de santo, é só examinar as escrituras. Agora, se as pessoas querem que eu dê tudo detalhadinho aqui toda hora para elas, vai buscar lá nas escrituras também, para ver se eu estou inventando. Por que eu tenho que abrir sempre a Bíblia aqui? E às vezes eu dou estudo bíblico aí do outro lado, e é o vídeo que menos tem visualização é o de estudo bíblico. Então aí a pessoa vai botar a culpa em mim, que eu não abro a Bíblia toda vez aqui, onde que o irmão falou, né? Mas, irmão, entenda, com todo respeito à sua pessoa, cadê o texto? Cadê o texto? Nem todo vídeo eu vou fazer. Eu vou dar uma palavra de consolo, de conforto. São minhas palavras, mas que está de acordo com as escrituras. Né? Vai ter momento que eu vou abrir as escrituras, ou que eu vou buscar, pegar o celular aqui, colocar de frente a televisão com a Bíblia escrita e vou ditar as escrituras, com os textos das escrituras. Vai ter, mas vai ter hora que eu não vou fazer isso. Aí você mesmo vai ter que buscar se o que eu falo está de acordo com a Bíblia, sem tirar do contexto, entendeu? Então é isso. Então eu vim falar um pouco da minha vida aqui, dei essa palhinha para esclarecer certas coisas, né? Porque sempre vê um comentário me pondo para baixo, me querendo me criticar sem base bíblica. Entendeu? Você pode discordar de mim só com os achismos? Pode, mas eu também tenho o direito, assim como você tem o direito de não concordar com coisas que eu falo, eu também tenho o direito de não concordar com os comentários que vocês fazem sobre o que eu falo. É livre, tá todo mundo livre. Entendeu? Então, às vezes, a maioria de comentários, que são poucos os comentários que eu recebo, mas a maioria concorda comigo. Não concorda com tudo, às vezes, mas concorda. A maior parte do que eu falo. Mas tem uns que não concordam. O fato de você não concordar não tem nada. O ruim é quando fica ofendendo, fica falando que eu sou mentindo, sendo que não vai buscar base nas escrituras. Ah, mas eu não creio nas escrituras, para mim a escritura, né? Então não vejo o canal, porque aqui eu vou falar das escrituras. Se você não crê, não vai falar que eu estou mentindo, porque o que eu estou falando está de acordo com o que está lá. E se eu errar aqui, pode me corrigir. Se você me corrigir com base nas escrituras, eu vou me avaliar e vou olhar nas escrituras e vou me corrigir. Já fiz vários vídeos aqui, alguns vídeos já pedi desculpa de alguns pequenos erros que eu cometei, de alguns comentários que eu fiz, porque eu erro, eu sou falho também, não com intenção de enganar. Então eu tenho que ter humildade de reconhecer. Só que eu não vou falar que eu errei aonde que eu não errei, só porque o outro lá não concorda comigo. Não, aí não, entendeu? Então vamos lá. Então, as pessoas não têm que se sentir indigna de ir para Cristo, porque quem é digno? Ninguém é digno de ir para Cristo. Todos nós somos pecadores e falhos. A gente vai porque Deus derramou da graça e da misericórdia. Que Deus deu seu Filho para morrer na cruz. A palavra diz em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, que em Efésios também, em outras cartas, né, de Paulo, como Colossenses, que Deus deu seu Filho para morrer por nós na cruz quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou a gente se converter, né? Aí depois que ele soprou o Espírito Santo e a Bíblia toda estava escrita, as cartas tudo já ali no livro das Escrituras, aí sim a unção do Espírito Santo vem para você depois que você começa a ler as Escrituras. Aí você vai crendo naquilo lá, aquilo lá vai apontando aonde você está errado, aonde você tem que se consertar, e aí você vai modificando a sua maneira de pensar. Isso é conversão, é nascer de novo, vai se olhando de outra forma, vai vendo o mundo de outra forma. Isso chama conversão. Você se olhar e falar, pô, estou errado aqui, eu fazia isso aqui de errado, eu mentia, eu enganava, eu trapaceava, eu traía. Só que ninguém tem essa coragem, porque dói. No início dói você se olhar de dentro para fora e falar, puxa, eu agi com mau caratismo ali, eu mentia ali, eu enganei ali, eu fui injusto ali, eu traí ali. E ninguém quer fazer isso. E quando você não faz isso, não tem como você se converter, porque conversão é você se olhar de dentro para fora e assumir que você errou, que você fez coisas erradas, fez perversidade. Não é para você se julgar a vida inteira, não, é para você admitir perante a Deus, para Ele te limpar. Para Ele te limpar, você tem que pedir ajuda a Ele e reconhecer que você é falho. Se você não reconhecer, não vai ter conversão. Entendeu, irmãos? Não tem como. Porque você deixar Cristo entrar é quando você reconhece que você precisa dele como Salvador, para te salvar dos seus erros, dos seus pecados.
Se você não reconhece que você errou, que você é falho, que você fez coisas que desagradou a Deus, não tem conversão. Entendeu? É isso que a pessoa não entende. Aí fala, quando a gente fala essas coisas, que a gente tá julgando. Olha, eu não julguei para não ser julgado. Meu, isso é malandragem, cara. Você pega, distorce a palavra para não reconhecer o seu erro. Aqui eu não tô falando dos erros como no sentido de acusação. Eu tô falando no sentido para quem quiser se olhar de dentro para fora e se consertar. E nós nos ajudarmos, porque eu tô falando isso, mas eu olho para mim mesmo, para os meus erros. Quando eu falo essas coisas para vocês, eu também me examino. Ou você acha que eu vou tirar o cisco do olho das pessoas tendo uma trave no meu? Aí eu tô sendo hipócrita, entendeu? Então é isso. Então lá atrás, gente, o que eu fiz? Eu fiz, esqueci um pouquinho aqui. Eu fiz o quê? Eu andei, quando eu era adolescente, eu fiz coisas sujas que eu tenho até vergonha de falar. Pensei coisas imundas de pessoas que eu não deveria pensar, né? Na minha mente entrava pensamentos. Aqui falando sinceramente, gente, eu nunca me envolvi com coisas assim tipo roubo, drogas, nem fui alcoólatra, nem nada disso. Mas eu andei, como que eu posso falar para vocês entenderem? Eu fui promíscuo. Assim, eu também não fui um cara. Quando eu era pequeno, gente, deixa eu contar um pouco da minha história aqui. Eu não sei se vai dar tempo, senão eu faço outro vídeo, tá? Mas veja um vídeo para vocês entenderem, tá? Minha vida, para vocês compreenderem o que eu quero passar aqui. Então, quando eu era pequeno, eu era um menino tímido, um menino quietinho. Depois eu entrei na fase da adolescência. Aí começou a se manifestar o fruto do pecado na minha carne. E eu conhecia Deus de ouvir falar, mas eu não buscava Deus, não tinha intimidade com Deus, sabia que existia um Deus, Criador dos céus e da terra. Sim, isso aí não é o bastante para salvação. Você saber que existe um Deus que criou os céus e a terra, não é o suficiente para salvação. Você tem que reconhecer os seus erros, mas no momento eu não estava reconhecendo, eu estava na prática dos meus erros, né? Então, o que acontece? Aí o meu pai, por influência dos amigos, né, que eu era tímido assim, não tinha, nunca tinha apresentado, com 14 anos não tinha apresentado nenhuma namoradinha. Aí os colegas do meu pai, vai lá, é seu filho, tal, não sei o que, mostra pra ele que ele é homem, que ele tem que sair, pegar as menininhas aqui. Aí meu pai veio com essa conversa pra cima de mim. Aí eu falei, olha pai, e eu não entendia nada da vida, né, mas eu falei, um homem não se faz na quantidade de garotas ou de mulheres com que ele sai. Eu quero conhecer uma menina e namorar com ela e ficar com ela. Eu não quero ficar para mostrar para os outros que eu sou homem. Porque o homem está no caráter. O homem não está só em sair com mulher para mostrar para os outros da satisfação que ele é homem, né? Então tinha essa macheza, esse machismo, né? Na época também. Porque era uma época boa, a época que eu vivi dos anos 90, comecinho dos anos 90, anos 80, era uma época boa. Mas também tinha esse negócio de machismo, né? Hoje é mais quem impera é o feminismo, né? Você vê que o inimigo, ele move coisas, né? Para jogar um contra o outro. Falo sempre isso, né? Mas as pessoas não acreditam na ação espiritual, né? Ela acha que é coisa de religioso. Então, é difícil colocar na cabeça das pessoas. Não que a gente quer colocar força, mas é difícil abrir a mente das pessoas para ela ter esse entendimento. Tem alguns que têm, outros não, né? Então, que acontece? Aí, meu tio depois, conforme eu fui pegando 15, 16 anos, aí meu tio, que os homens naquela época pensavam que você falar de sexo, né? Você falar dessas coisas é coisa de homem. Não que não possa se falar, mas se fala de sexo de maneira pervertida, de maneira contrária às escrituras, contrária à Bíblia, porque quem não sabe, a Bíblia fala muito de sexo. Como fala também de dinheiro, de prosperidade. Quando eu critico o amor ao dinheiro, não critico que você não pode prosperar financeiramente. Não, a prosperidade que Deus fala é em todos os aspectos, mas você pode prosperar de maneira justa, de maneira devagarinho, crescendo, sem pisar nos outros, sem enganar os outros e nem ter o coração na avareza, o coração nas riquezas. Você prospera para ajudar o próximo. Isso é a prosperidade. Não estou falando, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos. Não o dinheiro em si. Entendeu? Quando você sabe para que serve a prosperidade, aí sim sua mente se abre e você não coloca o coração nos bens da terra nem na riqueza. Você sabe que Deus te prosperou para você ajudar outras pessoas, não é para o seu deleite só.
entendeu? Então, aí o seu entendimento se abre. É, então, o que acontece? Ih, já me perdi aqui. Então, meu tio começou, já tinha na época dos anos 90. Desculpa o termo aí, eu falei para tirar as crianças, tá? Não vou falar nenhuma palavra perniciosa, mas tinha os filmes já para adolescentes, os filmes eróticos ali na televisão, né? Não era filmes adultos, era filmes eróticos, né? Mas aquilo lá já estimulou, e eu falo para vocês que isso daí perverte a mente da pessoa. Se você é igual o vício de drogas, irmãos. Quem é viciado em droga, eu tive pessoas na minha família que não vou falar o nome, mas que eram viciadas em droga. O vício de droga faz a pessoa até roubar a sua própria família. Roubar, assim, não falo com mão armada, mas furtar, né? Para poder sustentar o vício. É igual o vício de jogo. Aí você faz dívida com o agiota vai te cobrar, até te ameaça de morte. Então o vício de coisas sexuais, se não for de acordo com a palavra, porque Deus colocou o desejo sexual no coração do homem e no homem e na mulher, para os dois se juntarem e ser uma só carne, sem perversidade, sem trair, sendo fiel um ao outro, certo? Para ficar os dois até o final da sua vida junto. Hoje não acontece muito isso, por quê? Porque se cumpre a profecia de Cristo, né? Que o amor ia se esfriar. Que não só se esfriar o amor para com Deus, mas o amor para com o próximo e o amor de casais, um para com o outro. É o que está acontecendo hoje. O relacionamento não dura muito, que nem durava anos atrás. Anos atrás você via bodas de prata, bodas de ouro. Hoje o que tem? Um ano já está separando, se chegar a isso, hein? Então qualquer discussãozinha é motivo de separação. Lógico que você não vai aturar ofensa verbal, humilhação e agressão física. Não, aí tem que separar mesmo. Mas às vezes é briga boba que o casamento virou briga por disputa de direito, coisa que a Bíblia condena. Se você estudar profundamente, a Bíblia condena isso daí. Entendeu? Então, isso é tudo coisa de ideologias mundanas que o diabo usa a mídia, usa os governantes, usa a ideologias mundanas para entrar na mente das pessoas e julgar umas contra as outras, para destruir a família, porque a família é projeto de Deus. Deus falou, não é bom que o homem viva só, farei para você uma companheira idônea. E a mulher foi tirada da costela do Adão, para correr ao lado, para os dois crescer junto. A mulher é auxiliadora, mas hoje é disputa, né? Antes era o machismo, porque eu falo que não existe machismo nem feminismo. Isso é a ideologia que o mundo criou para jogar um contra o outro, para destruir não só o casamento, mas destruir as relações de cristão com cristão, de união. Por isso que tem divisão hoje. E divisão é coisa carnal que Paulo fala, é coisa do inimigo. O corpo de Cristo tem que ser unido, não dividido. Mas as pessoas não entendem isso. Aí forma vários partidos, cada religião ensina uma coisa. Como é que pode, se o evangelho é único que Paulo falou? Entendeu? Então daí você vê os enganos. Então, o que acontece? Aí eu entrei nesse mundo aí e comecei a ver esse tipo de filmes, né? E aí quando eu cresci, peguei a maioridade, aí eu fui ver filmes adultos e isso daí corrompe a mente da gente, sabe? Graças a Deus, Deus me curou disso daí. Eu não procuro mais essas coisas, graças a Deus. Mas só que eu andei também nos lugares profanos, frequentei casas profanas. Lógico que eu tinha minhas namoradinhas lá, mas eu não tive muito relacionamento, muitas namoradas. Algumas não eram bem namoradas, né? Era pessoas que a gente saía com os amigos nas danceterias da época, né? E às vezes você ia lá e conhecia uma menina, ou a menina do bairro mesmo, né? Geralmente as meninas do bairro que a gente tinha contato, né? Que naquela época eu era uma pessoa também, que é um pecado isso, né? Que eu era muito metido, muito exibido. Não metido assim, de falta de humildade com as pessoas. Quem me conhecia sabia que eu sempre fui educado, respeitoso, humilde com as pessoas, mas eu era exibido, né? Então, eu ficava me achando. Eu era muito esportista naquela época, jogava muito futebol, frequentava academia, então eu não era essa coisa feinha que eu sou hoje, eu era mais bonitinho, né, na época. Então eu tinha um corpinho mais preparado, que eu fazia muito exercício, né? Então eu ficava muito exibicionista, ficava me exibindo, né? Coisa de adolescente, né?
Então eu tinha minhas paqueras da rua lá, né? Mas eu nunca me envolvi com nenhuma namoradinha da rua. Eu até me arrependo, porque tinha umas que eu gostava lá. Podia ser até que eu tivesse com uma delas, casado com uma delas, quem sabe, né? Mas eu fui muito inocente na época, né? E procurei coisas que não era para procurar, né? E aí eu frequentei casas, saí com algumas garotas na noite, assim, por exemplo, você vai numa danceteria, conhece uma menina, aí fica com ela, aí do outro dia você vai de novo na danceteria, fica... Eu não fui muito de frequentar danceteria, mas fui algumas vezes, porque eu gostava de música dos anos 80 e 90, né? Eu frequentava mais as quermesses, onde o meu primo Paulo, que era DJ, tocava, né? As quermesses eu ia mais, nos bailinhos de garagem, tinha lá os meus amigos, às vezes ele fazia o aniversário dele, aí fazia bailinho de garagem, né? Aí a gente ia lá. Mas eu, de danceteria, eu frequentei poucas vezes, não ia muito não. Mas às vezes que eu ia, acontecia dessas coisas, né? E também procurei lugares promíscuos, sabe? Vocês entendem que lugares é esse, né? Levei pessoas para lá e não deveria fazer isso, né? Então eu cometi os meus pecados, cometi minhas falhas, né? Porque tem gente que não fala porque tem vergonha de falar. Até é compreensível, porque dá vergonha mesmo. Eu, para fazer esse vídeo aqui, lutei muito, né? Mas Deus me capacitou para mim poder ajudar vocês. Para vocês que não foram para Cristo, não se sentir digno porque tá sujo, porque fez coisas, né? Mas Deus vai te limpar. Mas só que vocês têm que estar disposto a se converter verdadeiramente. E se converter, não estou falando de religião, você frequentar a igreja. Não, você ir para a palavra, estudar a Bíblia. Porque é a palavra que vai penetrar, como os Salmos diz, como espada de dois gumes, até as juntas e medulas, até a profundeza das almas, e ela que vai te discernir, vai te ajudar se você abrir o coração para a palavra entrar. E vai mudar a sua vida, o seu caráter, vai mudar a sua forma de pensar, vai te livrar do pecado. Não é de uma hora para outra, é um processo que demora muitos anos. Todos os anos, até o final da nossa morte, a gente tem que se alimentar da palavra, se alimentar de oração, buscar a Deus em oração, ter intimidade com o Pai para Ele nos ir nos purificando. A gente vai lutar contra a nossa carne, contra o desejo de praticar o pecado, entendeu? Dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, e o Espírito vai nos capacitando. Não quer dizer que a gente nunca vai pecar depois de convertido, a gente não vai viver mais em pecado, na prática contínua. E alguns pecados graves a gente não vai cometer mais. A gente vai cometer alguns pecados, mas os mais leves, mas mesmo assim é pecado. Porque para Deus tudo é pecado. Mas qual que é a diferença do pecado grave e o pecado leve? Cada pecado tem uma consequência, um mais leve e outras mais grave. Por exemplo, pega uma figura aqui do assassino. O assassino, ele vai preso, ele vai pegar 30 anos de prisão, ou até, dependendo do país, até pena de morte, né? Agora o ladrão não, ele vai pegar 8 anos de prisão. Então os dois vão ser punidos, mas com uma pena menor e outro maior. Então na vida espiritual também é assim, no mundo espiritual. Para Deus tudo é pecado, todo o que é contrário à Bíblia é pecado, mas tem pecado menor e pecado maior. Então você vai ter consequência de acordo com o pecado que você praticou, entendeu? Então é isso, né? Mas Deus perdoa todos os pecados se você for sincero de coração e quiser mudar de vida, entendeu? Agora, se você ficar querendo usar o nome de Deus em vão, ficar brincando, escarnecendo com Deus, vai lá, finge que se converteu e continua na prática. Eu estou falando na prática contínua, não estou falando de você falhar uma vez ou outra, que todos nós estamos sujeitos, entendeu? Então aí você tem que se avaliar se você se converteu mesmo, entendeu? Mas pode ir, porque eu frequentei esses lugares, irmãos, vi esses filmes nojentos, porque esse filme não deixa, vocês pais, não deixa celular muito sem vigiar os seus filhos, que ainda nem entrou na adolescência, porque na nossa época, para você assistir um filme adulto, você tinha que passar maior de 18 anos. Hoje não, hoje a criança tem o celular, ela tem acesso. Então, com 9, 10 anos, às vezes tem pedófilo na rede social e seu filho está desprotegido. Às vezes ele marca o encontro, ele não tem, ele tem a inocência, então ele não sabe. Aí ele é sequestrado, muitas crianças são sequestradas para venda, para o mercado negro de pedofilia, de um monte de coisa aí. Tem filmes contando isso, tem histórias verídicas também, aí que se fala muito, né? Aí a ilha de Marajó, né? Que a Inês Rocha cantou, Evangelho do Fariseu, fiz até o vídeo aí, quem quiser buscar aí. Esses vídeos ninguém interessa de saber,
Porque parece que as pessoas estão no egoísmo que se importa só com elas. Não estou dizendo vocês aí, não estou generalizando. Mas quando a gente fala de coisas que tem que ter muita visualização para as pessoas, ou elas ver o que está acontecendo no mundo e ser solidário a outras pessoas, não só financeiramente, que às vezes financeiramente a gente também não pode, mas orando, buscando o que é justo, aconselhando, né? Não compactuando com as coisas erradas, olhando para nós mesmos se nós temos algum erro desse tipo, para a gente se livrar desses vícios condenativos por Deus, né? Porque se a gente não se converter e morrer nesse vício, não tem salvação. E não sou eu que digo a palavra, tá, irmãos e irmãs? Não sou eu que estou julgando ninguém aqui, porque eu andei já neles, né? Na prática de alguns. Né? O mal que eu fiz, já pratiquei mal contra a pessoa, mas hoje, se eu tiver que pecar, eu peco contra mim mesmo, não contra o meu próximo. Eu faço o máximo para não prejudicar ninguém, entendeu? Se eu tiver que prejudicar, eu prejudico a mim mesmo. Mas mesmo assim eu não quero me prejudicar, porque eu estou na luta, buscando a minha santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Está na Bíblia. Quando eu digo de santidade, eu não digo de perfeição, tá? Que muita gente não entende o que é santidade. Santidade não é você ir na igreja dar dízimo, você fingir uma hipocrisia igual os religiosos fariseus lá do tempo de Jesus. Jesus falou, todos hipócritas, fariseus hipócritas. Então é uma falsa santidade, é uma religião de aparência que Cristo falou. Ele condenou isso daí, entendeu? Então, eu estou falando de mudança de vida, de caráter, não estou falando de religião. Eu estou falando de Bíblia, entendeu? Da palavra que molda o seu caráter, da palavra que é uma palavra de espírito de vida, entendeu? A palavra de Deus tem poder de converter uma alma, tem poder de cura, tem poder de cura da alma, cura física. Nem toda vez você vai ser curado de doença física, mas se for da vontade de Deus, se Ele tiver propósito na sua vida e você tiver fé, Ele cura sim, porque Ele me curou, Ele já me fez ficar invisível, como eu já falei. Muitas pessoas falam que eu vivo no mundo da fantasia, que é porque a pessoa acredita só no que os olhos vê. Ela fala, eu tenho fé em Deus, mas ela só acredita no que os olhos vê. A Bíblia fala que a fé é a certeza, é a certeza daquilo que você espera, a convicção de fato que você não se vê, é o invisível. Você vê Deus, você vê Jesus aqui? Não vê, mas eu vejo o Espírito, mas eu sei que Ele está comigo, me fortalecendo, me ajudando a vencer os meus pecados, me purificando, me dando força nas adversidades da vida, nas tribulações, nas lutas, entendeu, irmãos e irmãs? Então, eu também já fiz coisa perversa, já menti, já enganei lá atrás. Quando eu olhei para a Bíblia, eu falei, pô, eu estou mentindo. A Bíblia fala que a gente não pode mentir, né? Eu estou enganando pessoas que confiam em mim, entendeu? Eu fiz essas coisas lá atrás. Fui injusto, fui egoísta. Hoje eu tento, quando eu tenho condições financeiras, tem hora que eu não tenho, que eu não posso mesmo, mas quando eu tenho e Deus me move, eu ajudo pessoas que precisam. Antigamente eu não ajudava ninguém, eu era egoísta, só pensava em mim, entendeu? Eu não queria saber do que os outros estavam passando, entendeu? Hoje não, hoje eu olho, se eu não tenho condições de ajudar financeiramente, eu oro por elas, né? Até choro por eu não poder ajudar às vezes, porque eu me ponho no lugar das pessoas, né? Muita gente se acha melhor que os outros, mas todos nós estamos sujeitos. Hoje nós estamos em cima, amanhã a gente está embaixo. A vida é um círculo. Hoje você está rico, eu já vi muitos ricos ir morar na rua, perder tudo e mendigar na rua. Muitos atores aí, eu conheço alguns que eu ando pelo centro e tá lá na rua, lá mendigando. Tá? A pessoa fala que eu estou inventando isso. Vai pesquisar, vai estudar, vai ver, vai ver com seus próprios olhos se eu estou inventando. Pessoas são altivas, sabe? São cheias de si, acha que com ela nada acontece, só acontece com os outros. Entendeu? Não é que eu estou desejando mal, praga para ninguém, mas a gente tem que ser humilde. A gente não pode se achar melhor que ninguém, nem do que um morador de rua. Como pessoa, você é diferente. Você está buscando a Deus, Deus está te protegendo. Às vezes você não sabe por que aquela pessoa está lá. Às vezes você pegou por vício, não busca a Deus. Não estou falando que todos que moram na rua não buscam a Deus, mas a maioria não busca, porque eu falo, às vezes eu vejo essas pessoas na rua, irmãos, eu dou uma palavra para eles, eu falo assim, ó, se você quiser, você pode sair daí, se agarra com Deus, eu falo para ele como que Deus pode usar estratégia para ele sair de lá, que não vai ser fácil de uma hora para outra, mas se ele quiser sair, buscar a Deus, aí eu instruo eles, né?
como poder usar a força e a fé para poder sair daquele estado. É igual drogas e vício. Se você quiser, se você lutar, se você deixar Deus entrar no seu coração, quiser mudar a sua vida, você consegue. Sem Deus a gente não consegue nada. Eu não sou nada sem Deus. Eu não sou ninguém, eu não sei de nada. Eu tenho a 6ª série. Eu sou semi-analfabeto, mas eu sei que Deus me usa para fazer as coisas, para me transformar, para transformar a vida de outro com uma palavra. Entendeu? Então é assim que Deus espera de nós. Então todos nós andamos no erro antigamente. Entendeu? Fazemos e outra. Esses filmes adultos aí, ele corrompe a mente das pessoas. E se você que nunca entrou, não entra nesse vício. E não deixa as crianças entrar. Porque se ela ficar e levar isso para a vida adulta, para tirar, irmãs, é difícil, viu? Para se livrar. E não é de uma hora para outra, não. Tem gente aí, ó, que montou o canal no YouTube e fala da sua luta que está tendo até hoje contra esse vício. E fala alguns já venceram, que nem eu já venci, outros já venceram esse vício. Mas muitos ainda estão lutando. Cristão, eu estou falando, não estou falando descrente não. Cristão que entraram nesse vício, não depois de cristão, mas antes. Aí depois se converteram e estão se purificando, estão tentando lutar para sair desse vício. Porque isso aí corrompe a mente. Faz você perder você ter namorado, esposa, faz você perder o desejo pela sua própria companheira, faz você se atrasar no trabalho, prejudica o seu trabalho se você chega atrasado, porque é um vício que você quer ficar ali, entendeu? Você fica vendo sexo em tudo, a sua mente fica corrompida, entendeu? Então Deus fala que a gente tem que ter pureza de coração. O sexo, a gente tem que ter desejo de sexo pelo nosso cônjuge, pelo nosso parceiro, uma coisa pura. Porque os religiosos falam, não pode falar de sexo. Meu, na escola não tem educação sexual. Não sei se hoje tem, mas na época eu estudava tinha. Para você não cair em doenças sexualmente transmitíveis, para você não ter gravidez indesejada antes da hora, né? Uma adolescente que não sabe nem ser mãe vai ensinar o que pro filho? Porque hoje tá muito adolescente tendo aí. Você vê que outro dia eu vi a mãe com a menina na rua e o menino escutando música desses funk profano falando palavrão na frente da mãe, e a mãe nem para chamar atenção, ela deu o celular e tava esculhambando com a mulher, e a mãe sendo mulher deu isso pro filho e não falou nada. Eu fiquei impressionado, né? Mas hoje eu não me impressiono porque eu sei que isso é bíblico, né? Que no final dos tempos ia acontecer tudo isso daí, né? E aí quando a gente fala, a gente está julgando, a gente está que a gente é moralista, que a gente, né? Não é nada disso, irmãos. A gente quer que a pessoa não vá pro buraco, entendeu? Não sou eu que converto ninguém, é o Espírito Santo. Eu lanço a palavra. Se a pessoa aceitar, quiser se olhar e se corrigir, bem, se não quiser, não é nada imposto. Eu não tenho direito de impor ninguém, nem a palavra da verdade para ninguém. Eu não tenho verdade. A verdade é a Bíblia, é Cristo. Não sou eu, não. Ah, mas você tem a verdade. Não, eu não tenho. Ela faz parte de mim porque eu me converti. Mas quem tem a verdade é Cristo. O único caminho à verdade é Cristo. Não sou eu, não. Eu só aponto o caminho para a verdade. Eu não sou melhor que ninguém. Eu ainda falho ainda hoje. Mas eu confesso o meu pecado, não escondo, né? Porque a Bíblia diz, o Davi pecou, quando ele escondeu o pecado, seus olhos, ele falava que seus ossos envelheciam, entendeu? Então, a gente tem que confessar o nosso pecado um para os outros, para aqueles irmãos que você tem confiança, ou irmã, né? Mas não é ficar confessando para todo mundo que não entende, né? Porque você não tem que ficar com medo. Ah, os outros vão me julgar, os outros... Eu também tenho medo. Eu vou fazer vídeo aqui que os outros vão pensar de mim? Não. Deus fala que a gente tem que falar sem medo, porque Ele já nos purificou. Se a pessoa quiser usar isso contra mim, pode usar, porque... né? Pessoa maliciosa. Eu não tenho medo disso não, irmãos. Eu falo para auxiliar as pessoas. Entendeu? Porque tem pessoas que se acham indignas de ir para Deus, porque fez certas coisas. Paulo levou muitos cristãos para a morte, e Paulo foi o apóstolo que foi. Ele falou na carta de 1 Timóteo, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio ao mundo para você continuar no pecado, não. Que nem, Cristo morreu na cruz, posso pecar à vontade, que ele já pagou. Ele pega a graça de Deus, como diz a carta de Judas. Veja lá na carta da sua Bíblia de Judas, ele transforma a graça de Deus em libertinagem. Nem é 8 nem é 80. Você não pode ser religioso ao extremo, rígido da lei, das regras religiosas. Leia a carta de Gálatas, né? Por graça sois salvos por meio da fé. Leia Efésios. Quer dizer, não é regras de homem, é você saber ter o espírito e saber que não convém para o cristão verdadeiro, genuíno,
fazer as mesmas práticas que você fazia lá atrás, que desagradava a Deus. É só isso, entendeu? Então, Paulo falou, entre os pecadores eu sou um dos piores. Por ser um dos piores, achei misericórdia. Ele se colocou como um dos piores, porque ele mandou muito cristão para a morte. O romano que matou criança se converteu. Eles arcaram com as consequências deles? Arcaram. Pagaram as consequências? Pagaram, mas foram salvos. Porque reconheceram os seus erros e reconheceram os seus pecados. Então, a palavra diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você falar que a ação do Espírito Santo é coisa de demônio, ou vice-versa, as coisas de demônio você falar que é ação de Deus. Você tem que discernir, ir na Bíblia para saber, ter o discernimento de Espírito para saber o certo e o errado, e o que é de Deus e o que não é. Porque tem coisas que as pessoas fazem aí e falam que é de Deus e é do diabo, e vice-versa. Tem coisa que é a operação de Deus e a pessoa fala que é do diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão esse pecado. Mas se você falar contra o Filho do Homem, qualquer coisa contra Deus, se você se arrepender, Deus te perdoa. Porque como Jesus falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, nem o que falam. Entendeu? Então a gente tem que perdoar uns aos outros. Aqueles que nos feriu também, para a graça de Deus vir sobre nós. E não só para nós nos libertar, para libertar outra pessoa. Perdoar não quer dizer você aceitar todos os males que a pessoa faz contra você. Perdoar é você pôr no esquecimento. É lógico que você vai ficar atento com a pessoa. Porque se ela te aprontou, ela pode te aprontar de novo. Mas perdoar é você tirar o rancor, você tirar, né? Se a pessoa continuar te aprontando depois de você perdoar, irmão, ó, te perdoei, mas viva a sua vida longe de mim. Eu lá e você cá, tá? Não guardo rancor, desejo toda a abundância para você, que Deus te perdoe, que Deus te converta, que Deus opere maravilha na sua vida, mas viva você lá e eu cá. Pronto, faça isso. E tire o rancor de dentro de você, entendeu? Então é isso, irmãos. Para falar que eu também fiz coisas erradas. Vai ser só um vídeo necessário só desse. Então, graças a Deus, né? Deu tempo de eu falar tudo. Então, na Bíblia fala, na carta de Paulo, de sexo, entendeu? Que ele dá instrução para o casal. Então ele fala lá de sexo. Veja lá, né? 1 Coríntios, tá lá o relato, né? Tá lá, fala de sexo no livro de Cantares. E fala de uma maneira até sensualística, mas ali ele está falando de uma forma bíblica. Ele está falando, Salomão está falando do amor dele pela morena, que simboliza o amor de Deus pelo povo de Israel, ou de Cristo pela igreja, que somos nós os gentios e judeus juntos, entendeu? Porque nós somos a igreja de Deus, que é a noiva de Cristo. Então ele demonstra o seu amor usando a figura de um amor leal e fiel de um homem por uma mulher, que era o amor de Salomão por sua morena. Aí leia lá para você ver. Aí fala os religiosos, você não pode falar nisso. Outra coisa que é a hipocrisia é os religiosos falar, eu não penso nada impuro. Entenda, a gente que se converteu, Paulo diz em Filipenses que a gente tem que pensar em tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa índole, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso, pensais. Aí por isso que ele fala, não penso nada de puro. Não é assim. A gente tem que pensar em tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, certo? Mas não quer dizer que o inimigo não vai lançar pensamentos impuros na sua mente. O que você tem que fazer? Você tem que direcionar o seu pensamento para outra coisa, ou vai fazer um exercício, ou vai fazer outra coisa e tentar repreender. Jesus falou que a gente não é tentado acima do que podemos suportar, mas mesmo isso sendo tentado, ele vai nos dar o escape. Então, a gente tem que fugir dos pensamentos de alguma forma. Vai ter vezes que a gente vai conseguir? Vai ter vezes que a gente não vai conseguir e vai cair. Quando cair, você vai lá, confessa o pecado, lute contra ele. Deus está vendo a sua luta. Ele não é injusto. Então ele está vendo que você está lutando. Agora, ele não vai agir a seu favor quando vê que você está se entregando de vez e não quer se arrepender. Não quer confessar os seus pecados. Entendeu? Eu mesmo aqui estou confessando. Já menti. Já fui injusto, já fui egoísta, já fiz coisa promíscua, já falei coisas que eu não deveria, já pensei coisas imundas de pessoas. Peço até perdão para algumas pessoas aí que eu não sabia o que eu estava pensando, não sabia o que eu estava falando, entendeu? Hoje eu sou uma nova criatura, hoje a minha mente é totalmente diferente, entendeu? E quando o Satanás lança pensamentos, eu tento repreender. Para nós solteiros, assim, é até mais difícil, porque... como eu falei, Deus colocou o desejo sexual dentro do homem, dentro da mulher, entendeu? Mas, mesmo a gente solteira, a gente tem que lutar, buscar força em Deus. Ah, mas procura mulher. Não, pro cristão não é assim, irmãos. Pro cristão você não pode
pegar a mulher só para matar a vontade sexual, não, não é assim. A mulher, um companheiro pro cristão, é uma pessoa que vai correr junto, é uma pessoa leal, uma pessoa fiel, é uma pessoa que vai ter compatibilidade, que vai ter, um vai ser recíproco um ao outro, que vão correr junto, que vão crescer junto em todas as áreas da vida. Não é só você ter uma mulher para dar satisfação para os outros ou para matar sua vontade sexual, porque não é isso. Deus não une um casal só para fazer sexo, ele une para vários propósitos, entendeu? O sexo é uma consequência, entendeu? Então, a gente que é cristão, a gente tem que procurar uma companheira que esteja correndo no mesmo propósito, entendeu? Eu não posso chegar aqui só para, não, só para mim, não é assim, né? A gente não vive só das carnes, não, a gente vive da palavra de Deus. Então, uma hora Deus abençoa a nós todos que estamos solteiros aí, seja homem ou mulher, e que Deus dá vitória sobre esses vícios aí, contrário à palavra de Deus, né? Que é esses vícios sexuais, não só de ficar saindo com um e com o outro, mas que você se case e tenha uma companheira, um companheiro só, e seja leal e fiel a ela. Peça força a Deus, ponha Deus no meio da relação de vocês, que aí tudo dá certo. Sem Deus na relação, tudo vai dar errado mesmo, né? Dá certo por um tempo, mas depois começa as coisas a degringolar. E peça força para vencer os vícios, né? Também dessas coisas erradas aí, desses filmes profanos aí, que corrompe a mente, entendeu? Então é só pedir, orar ao Papai do Céu, que ele vai te dando força. Não é de uma hora para outra não, mas ele, se você for sincero e quiser mudar de vida, ele te ajuda, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, tá, meus irmãos e irmãs? Para dar uma força quem está passando por essas lutas aí, com vícios, e não só com vício, ou que está vivendo uma vida profana, promíscua. Se entregue a vida para Jesus, vai do jeito que você é, com todas as suas imundícias, e peça para ele te limpar, para ele te tirar dessa vida de profanidade, dessa vida de escravo sexual, entendeu? Para você arrumar uma pessoa só, para você ser fiel e a pessoa ser fiel a você, mas tem que saber procurar. Peça ajuda de Deus, para Deus te orientar o tipo de mulher. Hoje eu sei que está muito difícil, eu já fiz um vídeo aí sobre isso, né? Que é difícil para o cristão, hoje em dia, seja ele mulher ou homem, achar um companheiro genuíno, uma companheira, porque hoje a depravação está muito cheia. Hoje a pessoa se une ou por interesse do que você vai ganhar, porque pelo que a pessoa tem, ou por carnalidade, só sexualmente. Não tem mais companheirismo, não tem mais respeito, não tem mais amor, não tem mais crescer junto, não tem mais nada disso, né? Infelizmente não é que não tem, mas é raro você achar. Hoje em dia é muito raro você achar um companheiro, uma companheira que genuína, que quer andar nos caminhos de Deus, que quer pôr Deus na sua relação, que quer ser leal e fiel, que não quer ficar brigando por direito, que não tá com uma pessoa porque ela pode dar, mas sim porque você gosta dela de verdade, independente do que ela tem, do que ela não tem, se ela tem carro, se ela não tem, se a pessoa tem casa, se não tem, se tem dinheiro, se não tem. Você tá porque a pessoa não porque a pessoa tem ou porque ela pode te dar, ou somente porque a pessoa é atraente, é bonita, não. Não é só beleza física, é beleza interior, né? Às vezes a beleza exterior é melhor do que a física, né? Tá bom, irmãos? Então esse foi o vídeo aí, para não alongar muito. Deus abençoe vocês. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos. Até se inscreva quem não é inscrito. Fui!